Nós estamos estudando uma revista que tem uma grande vantagem para nós, uma grande lição para nós. O título das nossas lições é Apatia e Esfriamento. Como nós já divulgamos anteriormente, nós não temos o hábito, perdemos o hábito de comprar revista para todos os alunos. Um dos motivos é porque a gente não sabe quem são os alunos, Na realidade, essa sala aqui do templo. As demais até que são mais fáceis, porque é um grupo mais limitado, mas aqui é uma rotatividade muito grande, por isso que nós pedimos àqueles que têm interesse de fazer a sua matrícula, e para que você possa solicitar a revista. Na verdade, nós não compramos a revista automaticamente para todo mundo, porque não temos nem noção de quantos alunos nós temos aqui, Mas, se você é daquele que tem interesse em estudar a revista, a gente pode providenciar a revista, estamos na 5ª lição, ou mesmo fotografar e mandar pelo WhatsApp. Isso é uma coisa muito fácil de fazer. Tá bom? Está muito frio aqui? Tá, Pedir para os irmãos de plantão dar uma aquecida aí nesse ar, pode desligar isso da frente, e os outros coloca aí nos, uns 23, Não sei. Acha um jeito aí, porque eu estou notando aqui as irmãs aqui assim, assistindo a aula assim. Pode diminuir um pouco esse ar-condicionado aí, tá bom? Vamos lá. O nosso data show hoje parece estar assim meio perebado, Tenta projetar, é só um slide que eu fiz. Se der certo, você nem respire e sai de perto aí para não mexer nele, Para dar certo. Mas vamos lá, gente. Abra a sua Bíblia. Abre a Bíblia, não, nem precisa. Vou começar a lição com um texto de cor. Salmo 127, 1. Esse todo mundo lembra, não lembra? Vamos lá, Salmo 127, 1. Se o Senhor não... De novo. Se o Senhor não edificar a casa... Muito bem, o nosso tema hoje é revitalizando a família pelo culto doméstico. E gostaria que você estivesse participando dessa aula, prestando atenção, para que, quem sabe, a gente possa sair daqui com alguma ideia criativa, para que você possa aplicar na sua casa. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe, para que possamos compreender a Palavra e buscar a Tua face a cada dia como nossa família, para que possamos servir ao Senhor com alegria, nós e a nossa casa. Ensina-nos nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tá bom, antes de começar a lição, meus irmãos, deixe-me levantar uma questão que tem incomodado o coração de muita gente. Eu tenho certeza que talvez o seu coração também pode ser inquietado com essa questão. Nós todos conhecemos, temos na nossa família, pessoas que foram criadas na palavra. E não raro, uma coisa muito fácil de acontecer, muito corrente, nós às vezes vemos os nossos filhos se afastando da fé. As crianças crescem, começam a ter a sua própria autonomia e não querem seguir a fé de seus pais. Nós temos um texto na Palavra de Deus, Provérbios 22, 6. Lembram-se de cor também? Ensina a criança no caminho que deve andar. Só porque muitas vezes nós vemos os nossos filhos, mesmo ensinados no caminho que deve andar, se afastando de Jesus, se afastando da igreja, às vezes se afastando da fé. Eu já tive a história de um colega, pastor, que os 3 filhos, chegaram para ele e falaram: olha, nós, pai, nós ouvimos, nós somos filhos de pastor, a gente conhece tudo que tem que conhecer, mas nós não queremos seguir esse Deus. Assim, na lata, na bucha, assim, sem dó nem piedade do coitado do pai. A pergunta é, por que isso acontece? Provérbios 22, 6 não está valendo hoje mais? Acabou? O que vocês acham? Tem um microfone ali com o Igor.
Se alguém quiser se pronunciar aí, por que você acha que isso acontece? Provérbios 22:6 não vale mais? Só valia no Velho Testamento? Por que os nossos filhos saem da igreja? Vamos lá, vamos pensar assim, talvez é mais fácil falar da igreja do que da fé. Né? Por que os nossos filhos, às vezes, quando adolescentes ou jovens, costumam sair da igreja, mesmo tendo sido instruídos na palavra de Deus desde criança pequena lá em Barbacena? Vocês têm alguma ideia? Sim. Ele não sabe como que vai voltar para a igreja. Então, isso, eu acho que pesa muito. A pessoa fica com vergonha de voltar para a igreja. É o caso do meu filho, isso aí eu tenho certeza. Ele não perdeu a fé, ele tem temor de Deus. Mas não está na igreja. Mas não está na igreja. Eu acho que Deus tem um projeto para tudo isso, porque tudo Ele controla, está na mão de Deus. Eu acho que Deus tem um propósito para tudo isso. Eu creio assim, que Deus tem um propósito. Sim. Na verdade, eu também preciso dar o mesmo testemunho que a Marilene. Né? Meu filho também não mora conosco, mora longe. Nós oramos com ele toda semana, 2, 3 vezes por semana, quando tem oportunidade. Mas lá onde ele está morando, ele não se entrosou em igreja nenhuma, pelo menos até agora. Né? Não está envolvido na vida da igreja. Né? Quando nós pensamos... Mais alguma palavra? Sim, minha irmã. Não quer saber de igreja também o neto da irmã, que mora longe também. Certo. Uma coisa nós precisamos lembrar, gente, que há uma diferença, a irmã está lembrando, entre a pessoa ter temor de Deus e ter fé e estar na igreja. Né? A gente sabe perfeitamente da importância da igreja e nós sabemos que o primeiro passo, preste atenção, senhores pais e avós, o primeiro passo para se afastar de Deus é se afastar da igreja. Não tem como a gente florear. Eu posso falar do meu próprio filho que está lá, falar dos filhos de vocês, dos netos de vocês. O primeiro passo para se afastar da fé é se afastar da igreja, é pegar a brasa da fogueira e colocar separado da fogueira. Isso é algo que a gente precisa estar consciente, inclusive com uma geração que nós temos hoje, de chamados desigrejados, que acham que igreja não é importante, eu adoro a Deus do jeito que eu quiser, e nós sabemos que isso é a armadilha de Satanás. Né? Isso não é bíblico, não é de Deus, é a armadilha do diabo e desse mundo tenebroso que nós vivemos, que tenta desviar a nossa família da graça de Deus. Só um momentinho, Alda, eu tinha pedido ali. O Orion está ali com o microfone. Corre, Orion. Exercício, meu filho. É só pedir, ué. Não deixa falar. Quem está falando? Fica esperto, Orion. Outro, Batazar aí, ó. Ei, Orion, hoje está meio dormindo ainda, coitado. Esse assunto, pastor, isso acompanha o povo desde o início do mundo. Se nós olharmos quem foi Samuel, exatamente. nós não podemos falar o mesmo dos filhos dele. Pode começar com Adão, né? É com Adão. Caim e Abel. Mas Adão caiu. Não vamos reculpar os filhos que o Adão caiu. Desde o começo. Eli, sacerdócio Eli, quem foram os filhos dele? E também os 2 primeiros filhos de Judá. Por que Deus o tirou? Porque eles não agradaram a Deus. Exato. Então, é uma coisa que arrasta desde o início do mundo. Agora, o que está acontecendo hoje é porque a Bíblia sempre fala, Provérbios fala, toda a Bíblia fala, é que os prazeres mundanos atraem as pessoas mais do que as coisas de Deus. Isso é o que está acontecendo. O mundo é mais atraente, né? Os irmãos, se for falar no microfone, pode falar com a máscara, tá bom? Porque a gente está usando o microfone só, tá? É ruim, a gente viu alguém falando com máscara, mas com o microfone dá. O Orion, o
nosso irmão Talmo está pedindo. Deixa o seu irmão Talmo falar depois da aula, depois de sequência aqui na nossa lição. Tá bom? Fala, irmão Talmo. Pastor, acontece o seguinte, às vezes os pais falham nessa... Sabe por quê? Porque eu criei os quatro filhos dentro da igreja, mas graças a Deus estão todos aí, né? Graças a Deus. Essa é a palavra-chave. É porque a gente tem a fazer também assim, ensina a criança o teu caminho, que ele nunca vai desviar dele. Agora, às vezes a gente falha, porque às vezes a gente não dá aquele testemunho que ele precisava dar para eles. Quando, às vezes, é hora da gente chamar a atenção, às vezes a gente falha na hora, né? E Deus usa de misericórdia para a gente. A única coisa que a gente pode orar orar pelos filhos. Certo. Porque assim Deus vai fazer uma obra na vida deles. E é graça. É uma graça. coisa que o irmão falou que é interessante, gente. Vamos lembrar de que não somos nós que convertemos os nossos filhos. É a graça de Deus em qualquer situação. Lembre-se disso. Arion, a Alda tinha pedido a palavra também. Vamos aqui ouvir a Alda. Pastor, na atual circunstância, os jovens têm muita atração lá fora. E aqui dentro não tem a atração que tem lá fora. Por isso que eles vão para lá. É uma ideia. Apesar de que sempre foi assim. Não é de hoje que o mundo é atraente. O mundo sempre foi atraente, né? Às vezes nós temos alguns problemas de liturgia da igreja, por exemplo, que às vezes nós espantamos os nossos adolescentes e os nossos jovens quando não temos sabedoria para administrar essa questão da impetuosidade dos adolescentes e jovens, né? E eu sempre costumo falar para os meus colegas presbíteros e pastores, falo assim, olha, quando a gente, como líder, é muito duro nessa questão litúrgica e tudo mais, né, muito insistente, Deus usa os nossos filhos para nos quebrantar. Só os filhos crescerem, virar adolescentes, agora, o que eu faço? Eu perco meu filho ou manter essa linha dura, né, com relação à atividade da igreja? Mas esse é outro assunto, quem sabe um outro dia a gente pode separar uma lição para a gente falar sobre isso. Vamos voltar então aqui para a nossa lição. Eu quero que você leia comigo Josué capítulo 24. Miquel, computador, data show, vai até o culto à noite, ele está bom, né? Então tá bom. Josué 24 é aquele texto clássico que você já conhece, eu vou ler aqui, verso 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu fazer uma rápida explanação de algumas coisas aqui que tem relevância com o que estamos estudando hoje, queridos. A primeira coisa que me traz estranheza a esse texto é que ele falar acerca dos deuses que serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Os deuses da além do Eufrates é fácil, porque eles estavam vindo de lá. Agora, fazia muito tempo que eles estavam separados dessas nações, e até hoje, no caso daqui do tempo que esse texto foi escrito, eles tinham influências dos deuses do Egito, coisa que tinha passado tanto tempo, e estavam sendo influenciados pelos deuses do Egito. Sabe por quê, queridos? Por causa da cultura. Eles ficaram 400 anos no Egito, conviveram com uma adoração mista de Israel e os deuses da terra. Os irmãos se lembram quando eles saíram para o deserto. Lá no deserto, eles estavam tão arraigados com essa questão de adoração, que quando Moisés sobe ao monte para receber a grande bênção, que é a tábua da aliança, o que é que eles fazem lá embaixo? Um bezerro de ouro. Tem base um negócio desse? Eles fazem um bezerro de ouro e dizem, esse é o Deus que nos tirou do Egito.
Então estava arraigado, intrincado na cultura deles essa adoração a outros deuses. E nós não somos diferentes, gente. Preste atenção nisso. A briga que nós temos com os nossos filhos é porque na nossa cultura nós temos muitos deuses. Não apenas os deuses espirituais ou religiosos, por melhor assim dizendo, não apenas os deuses religiosos, como, por exemplo, festa de São João, festa de São Pedro, que é parte da nossa cultura, mas que tem uma raiz de adoração por trás, mas os deuses desse século. A ânsia por ter riqueza, a ânsia por ter prestígio, por ser bem visto, razão pela qual prospera muito o Instagram, Facebook, Companhia Limitada, porque todo mundo quer aparecer. Você não basta você passar um dia lá na piscina, já com a sua família, descansando. Você tem que mostrar para todo mundo isso. Então, são os deuses do nosso século que estão entranhados na nossa vida, e às vezes nós não percebemos. Essa é a história dos deuses do Egito, porque faz parte da cultura deles. Uma outra coisa que quero destacar aqui, e já não vou trazer a explicação do texto, né? Mas só uma frase final que Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fico assim pensando, como é que Josué chega diante da igreja de Israel todo e fala um negócio desse? Será que ele só tinha menino pequenininho de colo? Será que ele não tinha filhos mais velhos? E aí a gente percebe, gente, agora já pensando na nossa família, nós precisamos resgatar o nosso sentido de família, porque isso é muito importante. Nós precisamos lembrar que a nossa família precisa de condução. Quando nós falamos de revitalizando a família pelo culto doméstico, nós estamos falando de uma coisa muito difícil, e eu sei que é, porque eu também tenho a minha família. Não é simples, não é fácil. E isso nós vamos ver aqui, alguns dos motivos pelos quais não é simples e nem é fácil. Mas nós precisamos revitalizar a nossa família, porque a nossa família, a nossa igreja, só será revitalizada com a revitalização das nossas famílias. Lembra-se da frase de que a família é a célula-mãe da sociedade? Da igreja é da mesma forma. Quando nós tivermos famílias estruturadas e fortes na igreja, a igreja será estruturada e forte. Da proporção em que não tivermos famílias estruturadas e fortes, a igreja começa a sofrer também, porque ela começa a não ter essa estrutura. Preste atenção, nós precisamos lembrar que nós somos uma família da fé, e nós somos compostos de diversas famílias que fazem parte. Isso, né? Pronto aí? Ok. Então vamos pensar aqui, eu coloquei aqui um esboço da nossa lição, né? E depois quero falar sobre essa figurinha aqui, tomara que ela permaneça até o final. Primeiramente, nós precisamos estudar aqui sobre a difícil realidade da família. A família está passando por crise. E a família está passando por crise porque o mundo está atacando a família. Nós temos aprendido em Apocalipse, hoje vamos aprender um pouquinho mais, de que o diabo e seus demônios, eles sempre estão atacando as coisas de Deus, a começar da família. Essa ideia de família com 2 homens e 2 mulheres, ao invés de um casal, essa ideia dos filhos não obedecerem mais os pais, essa ideia de que cada um faz o que quiser, isso tudo é ataque do inimigo contra a família. E a família tem sofrido. Mas para mim, queridos, eu entendo aqui, na verdade a revista nem traz isso, mas para mim que a maior dificuldade que nós temos, o maior ataque que nós temos contra a família é o princípio de autoridade que nós estamos perdendo. E quando eu falo nós estamos perdendo, nós estamos entregando. Nós não estamos exercendo a autoridade que toda família precisa ter. O pai é o chefe de família, a mãe é a co-auxiliadora, como Deus estabeleceu para ser, e os filhos precisam honrar e obedecer os pais. Nós estamos jogando isso de mão beijada para o inimigo. Estou dizendo isso para que a gente não fique assim,
Pois é, antigamente, né, quando eu era criança, a gente obedecia os pais. As crianças de hoje não obedecem aos pais. Ora, e cadê os pais? Antigamente nós obedecíamos, porque se não obedecesse, você já sabia das consequências. Meu papaizinho não precisava nem falar nada. Se ele tivesse com a visita na sala e eu fizesse alguma coisa que estivesse atrapalhando, o olhar era suficiente. Só o murchava as orelhinhas, né? Nós perdemos o princípio de autoridade. Nós jogamos isso fora. E o grande problema da família, para mim, é isso. Você fala assim, mas o chefe da família tem que conduzir o culto doméstico. O problema é que a família não tem chefe. E agora uma palavra mais dura e específica para os meus colegas masculinos, os homens. Nós estamos perdendo a nossa liderança na família. Nós estamos criando filhos, meninos, sem referencial. Não estou dizendo que isso é a causa dos meninos, muitos dessa geração de adolescentes hoje, serem afeminados, por exemplo. Não estou levantando isso como causa única, mas essa é uma das causas. O referencial de homem, de macho, de chefe da família, nós estamos jogando fora. Como um pastor disse, nós estamos uma geração de homens bananas, né? Eu não vou chegar a esse ponto, mas nós estamos abrindo mão disso, de ser o líder, de ser o chefe da família. É óbvio, irmãos, que não vai dar certo isso. Eu me lembro de um episódio, longe de mim colocar como modelo padrão excelente, porque tem muitas deficiências nessa área também. Eu costumo dizer que eu administro com mais facilidade um seminário do que a minha própria casa. Porque no seminário, se eu tenho lá alguma coisa, eu tenho que derrubar essa parede, ou não pode comprar esse equipamento, não pode, a finança não dá, o orçamento está aqui, não tem como, morreu o assunto, esquece. Lá em casa eu falo, nós não podemos comprar isso, filho. Papai, aí pronto, derrete o coração. Não, vamos dar um jeito então. Né? Então, se a gente tem perdido a autoridade sobre os nossos filhos. Né? De vez em quando, o meu coração pecador veio aqui da igreja, às vezes, um menino, uma criança dando birra, correndo, e o pai fala, ou a mãe fala, e o menino está ali correndo, e bate na bateria, e às vezes o pai, menino, não mexe, mas não fala, não faz nada, o menino continua mexendo e tal. Eu fico pensando, queria que esse bichinho ficasse um dia comigo lá em casa. A ilusão do pobre, né, de achar que pode dar um jeito no filho dos outros, mas não consegue os dele. Mas tem vezes que a gente fica falando, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Né? Ninguém está vendo isso, será que não? Mas não é uma questão também, irmãos, tão ferro e fogo. Eu sei, não estou dizendo aqui, levantando contra você uma acusação, que você... Não, eu estou dizendo que nós não podemos, nós precisamos resgatar o princípio de autoridade, porque a difícil realidade da família começa por aí. Eu me lembro quando um dia o Bruno tinha passado um ano lá nos Estados Unidos, aí voltou, ficou um ano aqui, e nesse tempo... Não, perdão, desculpa, eu estou confundindo as coisas. Ele tinha 12 para 13 anos, eu cheguei em casa, porque tem uma outra ilustração, mas eu vou reservar e não fazer ilustração pessoal aqui, só essa. O Bruno chegou, eu cheguei, Cleia estava chorando. Falei, o que foi, bebê? Não, o Bruno fez uma desfeita comigo e tal. E eu entrei no quarto dele, ele estava lá, eu fechei a porta, tranquei a porta, e ele ficou assim já assustado, né? Opa, vai, o que foi? Falei, não, nós precisamos conversar. Fiquei sabendo que você desonrou e ofendeu sua mãe. Pai, mas eu estava nervoso. Falei, espera um pouquinho. Primeiramente, eu quero que você lembre duas coisas. Primeiro, sua mãe é minha esposa, coincidentemente. Você pode querer desobedecer sua mãe, você está contra a Bíblia, mas se mexer com a minha esposa, vai se ver comigo. Aí o pau vai comer feio, meu filho, não vai dar certo não. Vamos conversar esse negócio. Mas eu queria, tá, você não tem que querer nada. Aqui nessa casa, quem manda sou eu e ponto final, que não tem democracia não. Se sua mãe falou que é assim, vai ser assim. Ponto final, dá um jeito de se adaptar com essa realidade. Eu sei, amados, que uma atitude dessa pode ser um tiro no pé, claro que pode.
Claro que pode, tem experiência na minha própria família original, né? Meu pai também era muito rígido com a gente e tal, mas é o princípio bíblico, gente, não tem jeito de você abrir mão da sua autoridade. Então, o grande problema da família hoje não é só o ataque de fora, é quando nós absorvemos a nossa cultura e deixamos a cultura se infiltrar na nossa família. E aí a gente começa a ver, se a família está assim, como é que anda a vida espiritual dos nossos filhos? Como é que anda a vida espiritual dos membros da família? E é nesse sentido que nós temos que lembrar que não podemos separar a vida espiritual da demais vida. Não existe isso. Aquele versículo que eu li, que nós falamos aqui de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar ainda, quando for velho não se desviará dele. Se você for obedecer às regras hermenêuticas e for fazer análise daquele versículo, você vai perceber que o capítulo 22 não está falando de gente crente, não está falando de fé. Lá está falando, melhor ter bom nome do que riquezas. Lá está falando de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa trabalhadora, de ser uma pessoa sincera. Lá não está falando de ser crente. Você pode ler Provérbios 22. Então, aí ele conclui, ensina a criança no caminho que deve andar, e ela será um bom cidadão, uma pessoa honesta, sincera, trabalhadora. Aí você está dizendo, pastor, então lascou-se, porque a gente sempre aplicou esse texto na vida espiritual. Não pode, se o contexto lá é ser um bom cidadão? Não, você pode aplicar a vida espiritual exatamente porque para o povo de Deus não há essa separação. As coisas é a mesma coisa. Nós não somos crentes aqui e profissional lá onde você trabalha. Você é crente lá também. Então, quando Provérbios 22:6 fala de ensinar a criança no caminho que deve andar, é porque o hebreu sempre partiu dessa ideia de que não há uma separação de ser uma boa pessoa, um bom cidadão e ser crente. Uma coisa implica na outra. Para o povo de Deus, sim. Você não pode dizer assim, olha, eu sou crente. Lá na minha empresa, a gente faz algumas coisas lá para não pagar impostos ou algumas coisas erradas. Isso, biblicamente falando, é uma coisa absurda. São duas coisas que não se combinam. Porque se eu sirvo a Deus aqui, eu sirvo a Deus em qualquer lugar. É por isso que aqui em Josué 24, ele fala de servir a Deus com integridade. Integridade é isso. As minhas qualidades exteriores correspondem às minhas qualidades interiores. E quando nós pensamos assim, a gente precisa resgatar essa ideia de que não existe vida secular e vida espiritual. E quando nós olhamos para a família, nós precisamos lembrar disso também. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque ele conduzia a família dele em todos os caminhos. Lembram-se de, acho que aqui Josué mesmo, capítulo 7, se não falha a memória, fala de Acã. Acã foi um homem que fez coisa errada, ele roubou, ele escondeu as coisas que Deus disse que não era para ter pego. Quando você lê o final do capítulo, você vai perceber que o que Deus mandou é que fosse levado ele, a esposa, os filhos, os bens, os animais que ele tinha, colocado tudo no vale apedrejado e enterrado, viu? Família. Quando Lídia converteu, também foi batizada, ela e a sua casa. Quando o carcereiro foi convertido também, foi batizado ele e os seus. Esse princípio de família, não pastor, era o costume da época, não é o princípio bíblico. O honra a teu pai e a tua mãe. O valor da família diante de Deus mostra que Deus faz parte da nossa família. Só que a gente percebe a dificuldade do tal de culto em família, que a gente não está conseguindo conduzir e ministrar, por uma série de razões. Talvez a primeira seja essa, a nossa família está sem chefe, o nosso lar está sem cabeça, alguém que chama todo mundo e diz, vem cá, nós vamos fazer isso aqui agora. Mas por que o Facebook, o Instagram, se não desliga e vem para cá, depois você liga. Tem que estuda depois, vem cá, agora é a hora da gente estar orando em família. Chefe da casa, líder da família. Eu sei que muitas irmãs
muitas mães e esposas têm exercido esse papel e devem exercer. A mulher não deve substituir o esposo, ela precisa ser auxiliadora idônea para fazer do seu esposo o líder que ela quer ter, o pai de família que ela quer que seus filhos tenham. Mas enquanto isso não acontece, se o homem não estiver exercendo, a mulher precisa exercer o papel de sacerdotisa do lar. Fazer o quê? Mas pesa aqui sobre os homens essa tarefa. E, obviamente, que não faltam motivos para a gente estar na família orando. Vamos pensar então aqui, a lição aqui trouxe algumas coisas interessantes, que são essas objeções e dificuldades que as pessoas alistam. Né? Por que a gente não faz culto doméstico mais, pastor? Aí vem essas dificuldades. Primeiro, o excesso de trabalho e falta de tempo. As pessoas sempre argumentam, pastor do céu, não tem jeito de fazer culto doméstico lá em casa. Eu trabalho um horário, minha esposa trabalha outro, meu filho trabalha outro, estuda à noite, a gente não tem tempo. Durante a semana, eu tenho certeza absoluta que vocês arrumam tempo para fazer outras coisas. Não, bora fazer um churrasquinho aqui no sábado à tarde? Vamos, tá bom, você arruma tempo. Nossa, vamos assistir um filme na Netflix e tal? A gente arruma tempo. A gente arruma tempo. Gente, questão de falta de tempo é falta de prioridade, gente. E eu falo isso com vocês com a certeza porque eu passo por esse mesmo problema. A mesma dificuldade que vocês têm, eu tenho. Excesso de coisas para fazer. E às vezes eu falo, gente, o dia podia ter mais de 24 horas. Mas se eu for reclamar diante de Deus, Deus vai dizer assim, olha, vá lá no livro de Gênesis, que eu fiz o dia e fiz a noite, e era tudo muito bom. Era tudo perfeito. O defeito não está no meu dia de 24 horas. Está na sua falta de organizar a sua vida e ter prioridade. E a prova que você tem tempo, que eu faço um desafio para você. Tenta durante uma semana fazer uma anotação estrita de quanto tempo você gasta com qualquer coisa e joga lá, pode ser 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, toda vez que você mexe no seu celular, nas redes sociais. Começa a calcular e você vai ver o tempo que você está perdendo ou gastando, investindo, sei lá, como é que você vai chamar isso, né? E você vai perceber que não é falta de tempo, gente, é falta de prioridade. Não tem jeito. Se você falar assim, eu preciso cuidar da minha saúde, né? Preciso ir lá no Roberval. O Roberval está ali, fica doido enquanto eu fico falando o nome dele aqui em frente. Você precisa fazer caminhada e tal. Não, eu preciso fazer. Passa uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos. Não, preciso fazer caminhada. Mas o dia que você for no médico, se tiver um piripaco no coração, o médico falar assim, olha, ou você caminha ou não te dou 3 meses de vida. Você arruma tempo. Porque você põe prioridade. Culto doméstico é a mesma coisa. A vida espiritual da família é a mesma coisa. Então as pessoas argumentam, trabalho e falta de tempo. Desculpa esfarrapada do seu coração. Você arruma tempo que for preciso. Basta você colocar como prioridade. Simples assim. Curto e grosso. E falo para você, não é porque eu sou expert. Não, é porque eu passo pela mesma crise que você. Com excesso de coisa para fazer e tempo curto, todos nós temos. Mas quando a Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, o nome já diz, primeiro lugar. O que sobrar de tempo você faz para as outras coisas. Essa é a ideia, prioridade. Segunda coisa que o autor da lição coloca aqui, a questão de horários diferentes de cada membro da família. Você não dá conta de reunir toda a sua família para fazer um culto doméstico? Não. Então seja criativo. Na verdade, aquela palavra de Deuteronômio, capítulo 6, é essa. Tu as inculcarás a teu filho, assentado, deitado, ao levantar, indo pelo caminho. A ideia ali não é que você vai 24 horas por dia ficar. A ideia ali é que você seja criativo. Se você tem 2, 3 filhos, cada um deles tem uma agenda diferente? É. Mas então, chegue no quarto do seu filho, sei lá, de manhã, na hora que ele estiver em casa, se ele trabalha ou estuda à sua tarde,
Senta lá com ele. Filho, vem cá, eu quero orar com você. Vamos aqui ler a palavra, vamos orar. Aí quando for depois do almoço, seu filho saiu para a escola, a filha chegou, senta com ela. Filha, vem cá, vamos orar e tal. Não sei, inventa alguma coisa, não o deixa só a desculpa de que tem horários diferentes para cada um, matar a sua família. Acha um jeito, vê se tem um horário para vocês juntar, se não tiver, pega um, pega outro, depois pega o outro. Mas invista na vida espiritual da sua família. Outra desculpa que as pessoas colocam, cônjuge não crente. Ah, mas minha esposa não é crente, ou meu marido não é crente, ou os meus pais não são crentes. Faça o seu culto doméstico, mesmo sem eles, porque é o seu culto doméstico que vai servir de testemunho. Convide para participar também, para que ele possa participar, quem sabe uma vez ou outra, possa ver você orando. Nós sabemos o quanto isso tem influência, gente, na vida das pessoas. Na minha vida teve, quando era pré-adolescente e pré-adolescente, a gente sempre via mamãe orando por nós. E isso fica na nossa mente, fica no nosso coração, de saber que os pais estão orando, e você falar isso para os filhos, mesmo que eles não sejam crentes, mesmo que eles não obedeçam a palavra, mostre que você está orando. Quando tiver uma vitória, meu filho, louvado seja Deus, que Deus abriu essa porta, estávamos orando por isso. E os filhos começam a ver que a vitória deles, mesmo que eles não estejam andando com Deus, é resultado da intercessão dos pais. E isso pode servir como motivação para que, vez por outra, ele sente, ele ouça, ele fique com você e estude a palavra com você. Não deixe essas desculpas te atacar e matar a sua família. A última que o autor usa aqui é a falta de saber fazer. Eu não sei fazer culto doméstico, pastor. Eu não sei como fazer. Aí daqui a pouco, no encerramento da lição, eu vou lhe passar uma tarefinha para que você possa começar a aprender a fazer o culto doméstico, tá bom? Aguenta um pouquinho aí. Há mais algum outro motivo, além desses 4, que vocês possam lembrar de motivos pelos quais nós não estamos fazendo culto doméstico nas famílias cristãs hoje? Tem mais algum que você se lembra? Não? Só esses aí estão bons? Tá certo. Vamos pensar então, gente, dos benefícios do culto doméstico. Eu queria lembrar só de uma coisa antes de passar para esse benefício do culto doméstico. E aí eu quero dar um testemunho pessoal. A gente não pode dar muito testemunho pessoal, né? Porque a gente acaba atrapalhando a aula mais do que ajuda. Mas, quando eu casei com Cléia Regina, a gente, obviamente, tinha muitos problemas, porque Cléia Regina tem muitos defeitos, né? E aí, ela não está aqui, eu posso falar, né? Ela está na outra sala. Depois eu corto do YouTube essa parte lá, eu faço a edição. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu e Cléia resolvemos que nós iríamos orar todos os dias juntos. Acho que desde antes um pouco do casamento. E isso foi uma grande bênção para nós. Porque quando a gente tinha algumas discussões que são parte do casamento, né? Como diz, por causa dos defeitos dela, quando a gente tinha algumas discussões, né? E às vezes eu começava a ficar exaltado, e ela também, nós acostumamos a orar todos os dias juntos antes de dormir. E às vezes, na hora da discussão, tudo eu ficava pensando, gente, como é que eu vou orar com essa mulher hoje à noite, se nós estamos aqui, né? E aí eu ficava sem graça de levar a briga adiante, porque eu sabia que à noite a gente tinha que orar juntos. Eu ficava parecendo aqueles meninos birrentos que o pai fez briga, os dois abraçam uma outra aí agora. Se abraçar, quase querendo quebrar a costela da Vanina, né? Os dois. Então eu ficava assim. Aí eu percebo, gente, que esse benefício que nós tivemos de orar junto todos os dias, e nós não oramos junto só quando a gente não está junto mesmo, quando eu viajo, por exemplo, e era hora no canto dela e no meu, mas nós sempre oramos todos os dias. Isso faz com que durante o dia a gente tenha uma certa reserva de fazer coisas feias e de brigar um com o outro, porque à noite a gente tem que orar. E a gente às vezes ficava com vergonha, porque, né,
a gente tinha que orar depois, a gente faz umas coisas feias durante o dia, depois você tem que sentar a orar com a pessoa. Esse é um dos benefícios do culto doméstico. Quando você ora com a sua família, quando você estuda a Bíblia com a sua família, você passa a ter um pouco mais de harmonia na família. Primeiro porque você conversa sobre os assuntos que trazem as crises na hora do culto doméstico. Você expõe as suas insatisfações, os seus problemas com relação à própria família. E depois, quando você passa a fazer o culto doméstico, aí ele vem falar aqui que dá mais força e paciência, torna mais consciência da presença de Deus na família, incentiva a paz no lar, ajuda a manter os filhos na fé também, porque você está investindo na vida espiritual dos seus filhos, né? Ajuda o trabalho pastoral, porque você vai cuidar da sua própria família. E um pequeno parêntese que quero deixar aqui: todos os pastores estão à disposição para abençoar a sua família. Mas, senhores pais, vocês é que são os sacerdotes de seu lar. A responsabilidade é sua. Se você precisar, chame o pastor, ele vai lhe ajudar, vai estar ao seu lado, ombro a ombro, mas ele não vai te substituir na liderança da sua família, dos problemas da sua família. Ele vai te dar apoio, suporte, o que você precisar, até com relação a fazer um culto doméstico. Como é que faz, pastor? Vamos lá, vamos treinar, etc. Mas é você que é responsável pela sua família, não é o seu pastor. Você é o sacerdote do lar. E uma coisa que nós estamos precisando com urgência é resgatar o sacerdócio masculino na família, para que nós possamos ter famílias bem conduzidas nos caminhos de Deus. Ok? Antes de passar aqui para a parte prática de como fazer um culto doméstico que quero deixar com você hoje, deixa eu trazer uma pequena palavrinha sobre a salvação dos nossos filhos e a nossa tarefa. Ezequiel, capítulo 33, eu quero que você abra esse texto. Porque às vezes nós falamos assim: mas pastor, eu ensinei meu filho nos caminhos de Deus e ele se desviou dos caminhos de Deus. Nós precisamos lembrar, gente, que nós não convertemos os nossos filhos, que os nossos filhos são ímpios por natureza, são perversos por natureza, e não só eles, nós também. Lembre-se daquela ilustração que já usei aqui trocentas vezes e vou continuar usando. A natureza humana corrompida e decaída que nós temos, ela está aqui dentro. Ela é como uma bola que você pega e afunda numa piscina e segura lá. Sua natureza humana ruinzinha precisa ser subjugada assim, o tempo todo. Você precisa lembrar que você tem que se reprimir os seus instintos carnais. Você não precisa, para o seu velho homem, a natureza humana ruim aparecer, você não precisa pôr a mão embaixo da bola e levantar a bola para tirar ela da água. O que você tem que fazer? Relaxa um pouquinho que a bola aparece. Ela sobe sozinha para a superfície da água. Assim é a sua natureza humana. E seus filhos também. Então, nós precisamos lembrar de que essa perversidade do coração do homem é só o Espírito Santo, no processo de santificação, é que vai acabar com ela, até o dia que chegar de fato, quando formos glorificados. Mas olha só o que diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, Ezequiel 33, e eu quero aplicar esse texto à nossa família. Filho do homem, fale aos filhos do teu povo e dizes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus limites e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, verso 4, se aquele que se ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Verso 6. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Vamos aplicar isso para nossos filhos, vamos aplicar isso para a nossa família.
E para isso eu preciso ler um pedacinho mais do texto. Porque o começo do texto diz assim: filho do homem, fale aos filhos do povo, diz: quando eu vier vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por atalaia. O povo é constituir atalaia. Agora olha só o que diz o verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e darás aviso da minha parte. Quem constitui esse atalaia é Deus, não são os homens. Já viram aquele ditado que você fala assim: olha, você pode escolher a pessoa com quem você vai casar, mas você não escolhe quem é seu pai ou sua mãe. É Deus que escolhe. Essa não é uma escolha sua. Quando Deus diz que constituiu por atalaia, e quero fazer essa aplicação aqui, lembrando os irmãos que esse não é o princípio primeiro do texto, tá? Um outro dia, pode até colocar isso, uma pausa de Apocalipse, posso até colocar Ezequiel 33. Mas eu queria aplicar esses princípios à família. Por quê, queridos? Porque quando Deus nos coloca como atalaia sobre a nossa família, a nossa tarefa é fazer o que Deus diz que nós precisamos fazer. Aí você diz: o que é que Deus diz que tem que fazer, pastor? É o atalaia. Se você pensar no atalaia lá, numa cidade de Israel, o cara está lá na torre de vigia, né, ele foi constituído por atalaia, ele vê que o inimigo está vindo. Por que motivo ele não tocaria a trombeta? Vamos pensar um pouquinho nisso, para depois a gente pensar nós como atalaia na nossa família? Por que motivo um camarada tomado da cidade, um soldado, coloca lá na torre, ele vê o inimigo está vindo, a cidade está sobre o muro, portanto quem está lá dentro não está vendo nada. Por que motivo o atalaia não tocaria a trombeta? Hã? Não entendi. Mas não é que não vigiou, porque o texto diz que ele viu. Você está entendendo? Ele viu que o inimigo estava vindo. Não é que ele não estava vigiando. Ele viu o inimigo. Só que ele não tocou a trombeta. Por que não tocaria a trombeta? Oi? Não obedeceu. O cara está lá, não tocou. Hã? Está aí. Pode ser falta de amor. Ele pode ser um traidor do seu povo. Ele está vendo que o inimigo está vindo, não avisa nada. Ele pode achar que o inimigo é muito fraco. Falou: gente, cada um está aí na sua vida. Ele não quer perturbar os irmãos dele, dentro da cidade. Todo mundo está na sua vida, trabalhando. Eu vou tocar essa trombeta para o inimigo que está vindo. Nem sei se esse inimigo é forte o suficiente. Vai incomodar todo mundo. Depois vem o inimigo, talvez nem chega aqui. O inimigo está lá e depois ele viu que eu toquei a trombeta e vai embora. E aí todo mundo vai ficar com raiva de mim. Pô, mas a gente estava aqui, amigo, no Netflix aqui, e aí você avisa um negócio assim, a gente para tudo, não tem inimigo. Não sei, talvez por causa disso. Agora deixa eu voltar para o atalaia dentro de casa e dizer uma coisa para os irmãos. Muitas vezes, nós não tocamos a trombeta para os nossos filhos. Nós achamos que eles estão com uma vidinha boa. Não, mas é um menino bom, responsável, está trabalhando, estudando, etc. e tal. Meu irmão, você sabe que seu filho literalmente vai para o quinto dos infernos sem Jesus. E deixa eu levantar uma coisa muito mais grave aqui. Olha só o que diz o verso 33, o capítulo 33. Ele diz: eu te constituí sobre a minha casa, sobre a casa de Israel. Olha o verso 8. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás e tu não falares, para avisares o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu também darei de ti. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? O inimigo é Deus. Preste atenção. O inimigo dos nossos filhos, da nossa família, é o próprio Deus. Eu fui incumbido de falar para os meus filhos, de falar para a minha família, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, de que o nosso Deus é um Deus de amor, mas que não tolera a iniquidade. O inimigo aqui está se referindo, aqui Ezequiel 33, não é uma outra nação,
É o próprio Deus dizendo, alerta o meu povo. E depois, nós não temos tempo, mas quando você vê lá para frente, ele vai dizer assim, olha, o verso 10, por exemplo, tu, pois, ó filho do homem, diz à casa de Israel, assim vocês estão falando, se as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Ou seja, nós pecamos, então acabou, tá? Um pau da goiaba mesmo, não tem recurso mais para nós. Aí Deus coloca o atalaia dizendo, não, espera um pouco. Avisa, quando eu disser que o perverso vai morrer, ele vai morrer se ele continuar na perversidade dele. E ele vai dizer lá na frente, eu não tenho prazer, verso 11, na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. E ele diz mais um pouquinho na frente, verso 12, a justiça do justo não o livrará no dia da transgressão, e quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo por sua justiça poderá viver no dia que ele pecar, porque um pecado nosso anula todos os nossos atos de justiça, queridos. O que o texto está mostrando é que Deus está dizendo assim, eu te coloquei como atalaia de Israel, e você vai avisar para Israel que o inimigo maior que eles têm sou eu mesmo. A minha justiça, a minha santidade. Quando eu falo acerca do culto doméstico, quando eu falo de nós evangelizarmos os nossos filhos, nós desenvolvemos esse papel de mostrar para os nossos filhos tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, de que não há salvação sem Jesus, de que eles podem ter o sucesso que eles tiverem, mas se não tiver o coração quebrantado e convertido, não vai valer nada disso. Não adianta nada ganhar o mundo e perder a alma. É isso que nós temos que estar constantemente falando e mostrando para a nossa família. Olha, pastor, e se meu filho não quiser? Vou voltar à ilustração que usei no começo, do pastor cujos 3 filhos falaram a mesma coisa para ele. Nós conhecemos tudo que nós tínhamos que conhecer, o senhor já pregou para nós e para a igreja, nós estamos cansados de ver o senhor pregar porque sou um filho de pastor, mas nós não queremos compromisso com esse seu Deus. Eu sei que isso certamente é uma facada no coração de um pai, mas essa é a realidade, gente. Nós não temos a tarefa de converter os nossos filhos, mas nós não podemos usar isso como desculpa para não ser atalaias, porque Deus vai demandar isso da nossa mão. Deus nos deu a nós, líderes da família, a tarefa de conduzir a família. Nós não podemos abrir mão dela. Mas meus filhos não gostam desse. Não tem que gostar, você precisa alertar, você tem que tocar a trombeta. Você precisa ser criativo, sei que tem que ser criativo, você não pode ser aquele pai chato que está sempre falando de Bíblia, que não deixa o menino nem ouvir uma música diferente, aí fala que é do capeta. Sei lá, você tem que ter criatividade também para você não ser alguém que frisa mais a religião do que a espiritualidade no coração do seu filho. Não é fácil, eu sei que não é, queridos. Entretanto, essa tarefa permanece, mesmo diante dessa dificuldade. Nós precisamos sempre estar tocando essa trombeta. Meu filho, olha, que bom que está acontecendo isso na sua vida, mas você percebeu que você deixou o seu ministério na igreja? Você está descuidando da sua fé? Abre os olhos, vê o que a palavra de Deus, você já aprendeu da palavra de Deus, etc. e tal. Essa é a ideia que nós precisamos exercer de atalaia, queridos. De avisar, lembre-se, o inimigo maior é o próprio Deus com a sua justiça e santidade. E o amigo maior é o próprio Deus com o seu amor e a oferta da graça. E somos nós que vamos ter que mostrar isso para os nossos filhos. Nós é que vamos ter que conduzir a nossa família nesses caminhos. Pastor, mas meu filho ele não quer saber. Tá bom, você não vai dar conta de convertê-lo no tapa. Mas não abra mão do seu papel de atalaia, continue tocando a trombeta. Continue tocando a trombeta, o tempo está vindo, Jesus está voltando. E aí, como é que vai ser? Ponha isso na sua conversa, ponha isso no seu dia a dia, para mostrar a palavra de Deus de forma prática. Lembre-se disso, você precisa ser o atalaia da sua casa, avisar os teus filhos. E eu falo isso inclusive para todos nós,
aleluia, posso falar assim, que temos filhos casados. Meu filho já foi embora, mora fora de casa há muito tempo, minha filha já casou, mas continuam sendo meus filhos. Dia que eu converso com meu filho pelo WhatsApp, se eu perceber que ele está com algum comportamento que ofende a santidade de Deus, é tarefa minha alertá-lo. Fala, meu filho, olha, tá bom, você está a sua vida aí e tal, mas eu quero que você se lembre de uma coisa, o que você está fazendo não é bom por causa disso, disso, isso, o que Deus diz é isso, isso, isso. Ah, pai, mas esse negócio de Bíblia é esse negócio de Bíblia. Você pode até achar que isso não tem importância, mas a minha tarefa é mostrar para você. Você, com seus filhos, seus netos, aqueles que os têm, você não tem tarefa de educar os seus netos, mas a sua família é parte do seu coração. Alerta, faça o papel de atalaia, mesmo quando é criança pequena. A importância dos pais trazer os filhos para a igreja e de estudar a palavra com os filhos em casa. Temos que resgatar o culto doméstico, queridos. Nem que seja uma vez por semana. E para isso eu queria, já caminhando aqui para uma conclusão, trazer uma tarefinha para vocês. Põe o slide, por gentileza, aquele que eu coloquei aí, que eu achei na internet um slidezinho, tem trocentos lá se você quiser. Mas eu vou passar para você. Vou passar não, eu já passei para você, está aí no seu WhatsApp. Passei hoje cedo, antes de vir para a escola dominical, passei esse gráfico aqui para vocês. Tá? E eu gostaria de te passar uma tarefa. Tarefa de casa, aqui é uma escola, gente. Tá? A escola tem para casa. Né? Antigamente a gente tinha o para casa. Preste atenção. Para fazer um culto doméstico, eu achei esse roteirinho aqui desse Brother Bíblia, que eu achei interessante. Você reúne sua família, ora, uma abertura com oração, cada pessoa resume como foi o seu dia, como é que foi lá na escola, se o seu filho é criança, se já é adulto, como é que foi no trabalho, tem algum desafio lá para a gente orar. Você compartilha, não, a empresa estabeleceu a meta que nós não estamos conseguindo atingir essa semana, vamos orar por isso. Oração da família. Passa para grupos de oração, se tiver uma família grande, se não, corta esse grupo de oração. Porque não tem justificativo você ter duas pessoas e fazer um grupo de oradores, grupo de oração. Né? Então pode até cortar o grupo de oração, mas faça esse compartilhar. Cante um hino, um cântico que vocês gostam. Se for criança, é música de criança. Se for adolescente ou jovem, música de adulto. Se for só adulto, um hino, sei lá, qualquer hino de cântico, de louvor e adoração. Faça uma leitura bíblica e uma reflexão. Agora aqui, preste atenção. No seu WhatsApp, no grupo da igreja, tem 2 vídeos do pastor Renan falando das reuniões de oração. Sei que vocês receberam isso. Antes dele, tem lá o boletim da igreja dessa semana, boletim de hoje. Lá no boletim de hoje, eu coloquei, eu não, a Mônica, né? Quem fez o boletim foi a Mônica. A Mônica colocou, lembre-se que o desenho está aí, tá? No seu zap do grupo da igreja. A Mônica colocou o boletim da igreja. E no boletim da igreja tem uma mensagem minha lá, quando eu falo acerca do Salmo 41, de que quando nós somos decepcionados pelos nossos inimigos, a gente não estranha porque a gente espera isso do inimigo mesmo. Mas quando nós somos traídos por um amigo, isso pesa no nosso coração. E como que a gente deve lidar quando a gente for traído por alguém que a gente confiava? Então, o que você vai fazer no seu culto doméstico? Você vai ler o texto do Salmo 41, lá, e você vai simplesmente, na reflexão, você vai ler a mensagem do boletim. É uma mensagem curtinha, uma página só, 2 minutos e meio, você lê a mensagem toda. Você vai ler essa mensagem e vai encerrar o culto doméstico com oração. Só isso. 5 minutos, 7, 10, não sei, depende do tanto que você enrolar aí, gastar tempo nesse compartilhar. Mas o básico é isso. Pode suprimir o passo 3, se não tiver muita gente. Faça uma oração. Cada pessoa compartilha ali como é que foi o seu dia, algum problema que aconteceu na escola, no trabalho, ou um pedido de oração. Falou, vamos orar pela nossa vizinha, o marido dela descobriu que está doente, lembra, fulano, vamos orar por ela aqui. E ora mesmo, né? Canta um cântico ou 2, lê a mensagem lá do boletim e faz uma oração. Esse é o culto doméstico.
Agora preste atenção. Eu disse que é uma tarefa. Domingo que vem. Domingo que vem é o pastor Wycliffe? Já? Eu acho que é, né? É. Mas tá bom, domingo que vem, eu ou o Boni, vamos assumir o Boni. O Boni vai assumir o compromisso de, antes de passar a palavra para o pastor Wycliffe, chegar aqui na frente e fazer uma pesquisa. Gente, quem não fez o culto doméstico, o pastor passou domingo passado? Eu vou cobrar de vocês. E não vou perguntar quem fez, não, vou perguntar quem não fez. Levanta a mão quem não fez. Pra você ficar com vergonha. Está aqui. Porque não é possível que em uma semana você não consegue fazer um cultinho de 10 minutos com a sua família. Tá bom? Tem alguém da sua família que não é crente? Faz sozinho. Paciência. Mas chama o âmbito da família. Escuta, o pastor me passou uma tarefa aqui e ele pediu para eu convidar os demais. Você podia sentar aqui 10 minutos comigo para ler um texto bíblico? Posso. Tá bom, vai lá, faz a tarefa. Tá, o roteiro está aí. Qual é o propósito desse roteiro, gente? O propósito desse roteiro é tentar te dar um futucão para você começar. Porque se você quiser fazer todo o santo dia, não é possível que você não consegue reunir na hora do almoço, gente. Vai reunir a família, todo mundo almoça junto, almoça. Então tá, gasta esses 5 minutos aí, todo dia antes do almoço. Senta lá, gente, antes de servir. Algum problema que vocês querem que ore, algum motivo de vocês, pessoais. Vamos ler aqui a meditação de hoje, né? Se quiser, compra um livro, Pão Diário, né? Ou Cada Dia, tem trocentos devocionais aí. Lê uma página, canta lá um cântico com a sua família lá e ora. É coisa simples assim, gente. Não precisa ser expert em teologia para fazer um culto doméstico. Você tem que priorizar. E se por acaso você convidar a sua família, por alguma razão seus filhos ou alguém não quer saber disso não, senta lá perto do quarto, lá que ele possa ouvir, ora em voz alta, canta em voz alta, lê os textos bíblicos em voz alta, vai ter que ouvir na marra. Entendeu? Faça tudo em voz alta. Na outra vez que tiver de fogo fazer de novo, chama outra vez, escuta, vem, não, eu quero saber então. Lê em voz alta, ora em voz alta, canta em voz alta, vai alto mesmo, para a pessoa ouvir, saber que você está orando por ela. Porque esse é o papel do atalaia, de ensinar a criança no caminho que deve andar, não só em termos de ser cidadão bom, mas no sentido de ter uma fé forte, de ser crente. Volta a dizer, você não pode converter seus filhos no tapa, mas você pode fazer o papel de atalaia, de mostrar para ele que Jesus está voltando, que não compensa ele viver feliz, digamos assim, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Essa é a nossa tarefa como atalaia. E esse é o desafio que quero deixar para você, para que você possa repensar o seu comportamento com relação ao culto doméstico. E fica aí o primeiro start, essa tarefa. Tá? Eu coloquei esse gráfico lá no seu WhatsApp, e coloquei lá a Mônica colocou no seu WhatsApp a mensagem que você vai usar para esse culto. E domingo que vem nós vamos cobrar. Pode ter certeza. Toma a providência. Pergunta, comentário, observação ainda dentro disso, que possa contribuir aí. O Arion está ali com o microfone, andando rápido para fazer uma caminhada boa. Sim. Opa, Sandra, espera aí. Então, eu queria mesmo era fazer um apelo, porque eu estou reparando aqui na igreja que a maioria dos pais que estão aqui já são pais de filhos casados ou adultos. Os mais novos estão na sala do Ministério de Casais. Sim. E a gente que tem filho pequeno, é uma luta em casa. Todo mundo sabe e a maioria aqui já teve. E às vezes a gente luta em casa e tal, e tal, e tal, e traz o menino para a igreja. E às vezes o menino dá uma choradinha no banco, ou faz alguma coisa, alguém já olha para trás e já faz careta para a gente. Eu tenho uma amiga aqui na igreja que alguém virou para ela e falou assim, pega esse menino e sai com ele da igreja. Oh, gente. Então,
O meu apelo para vocês que já criaram seus filhos, eu ainda estou no caminho, eu tenho um adolescente e um de 5 anos, que não é fácil. E aí a gente chega na igreja, e vem um e aponta, vem um e faz careta, vem um e reclama, é mais difícil ainda. A vontade é pegar ele e sair e não voltar. Um dia eu peguei o Caio e saí com ele, porque eu não aguentei. Eu não oro com o Caio, eu oro todos os dias. Eu oro com ele. O Ian também não é santo, mas o Ian não me deu o trabalho que o Caio me dá. Eu já entrei no grupo de oração, já pedi oração pelo Caio. O Caio, ele tem um gênio difícil. Ele é pecador, eu também. Eu oro com ele, eu choro com ele, eu canto com ele, mas não é fácil. Aí, se ele chega aqui na igreja, ele mexe no banco, ele faz alguma coisa, alguém já olha para mim e faz careta. Eu lembro, gente, como diz, essa amiga minha, ela não esqueceu disso. O dia que essa senhora virou para ela assim, por que você não pega ele e sai com ele da igreja? Eu acho que uma igreja que não tem criança, que não tem choro, é uma igreja morta. É uma tristeza, minha irmã. É uma tristeza. A igreja tem que ter o choro. Se ele está chorando, ele sabe chorar, ele não sabe falar. No momento ele sabe chorar. Talvez ele está sentindo uma dor. Talvez aquela mãe veio chorando para a igreja, mas trouxe ele. Então, ajuda, apontem menos, critica menos. Se o menino está chorando, está dando trabalho, chega com amor. Você precisa de alguma coisa? Você precisa de ajuda? Vamos fazer uma campanha de oração? Vamos estar orando por esses meninos pequenos, por esses meninos que estão chorando. A mãe chega cansada, porque ela já teve uma semana esgotada. Mas nós vamos para a igreja, vamos levantar, vamos arrumar, vamos para a igreja. Boa palavra, Sandra. Boa palavra. É um apelo, porque as minhas amigas com os meninos pequenos, a maioria não estão aqui. Mas, como diz a Bíblia mesmo, fala para vocês nos ajudarem. Então, nos ajudem, por favor. Boa palavra, gente. Acho que a exortação é válida, não diz respeito ao culto doméstico, mas diz respeito a nós como família, né? Uma das grandes bênçãos que nós temos aqui na igreja é o departamento infantil, o número de adolescentes. Agora, gente, isso dá trabalho? Claro que dá. Volto a dizer, de vez em quando a gente vê algumas crianças que são mais trabalhosas, mas isso é fácil, gente. É fácil, a gente tem que suportar, tolerar, tá bom. A gente precisa também aprender a relevar algumas questões que às vezes acontecem, porque a criança está passando por uma fase, depois cresce, fica comportadinho de novo e pronto. Eu tenho aqui, eu não vou citar nomes aqui, mas tem vários exemplos que eu poderia dar aqui, de crianças que era muito difícil, que não cantava, gritava, e mexia com o tento atrás, e vinha aqui na frente, o pai vinha, corria, e dava birra, aí pegava e tal. Aí depois de um certo tempo você vê, a criança cresceu, amadureceu, parou de dar birra, é fase. E a igreja precisa entender isso, porque senão, gente, e vou dizer para vocês, isso aqui a Sandra falou que é muito sério, uma igreja sem crianças é uma igreja triste, gente. Uma igreja sem adultos, sem jovens, sem adolescentes, né? Só que esses meninos dão trabalho, claro que dão. São humanos e são nossos filhos. Então, assim, obrigado aí pelo alerta, Sandra, porque, de fato, nós precisamos ajudar os pais a compreender e fazer parte também desse processo todo. Fala, Leandro. Sandra, feliz de você que você traz o seu filho, entendeu? Feliz de você que você traz seu filho para a igreja. Eu não. Fala, Sérgio. Sandra, eu passei por isso. Tudo isso que você falou aí eu passei, há alguns anos atrás. E hoje meus 2 filhos, adultos, não estão na igreja. Justamente o que aconteceu do jeito que você disse. Sim, às vezes a própria igreja pode espantar os nossos filhos, quando ela não sabe isso. Eu não vou falar nada dos meus, porque os meus, além disso tudo, ainda tinham o estigma de ser filho de pastor. Os famosos filhos de pastor.
né? Mas fica aí só esse alerta para a gente ter paciência, para a gente participar da vida dos nossos filhos. Quando eu falo nossos filhos, é porque eu tenho os filhos de vocês como meus filhos. As crianças de vocês eu adoto como meus netos, porque eu não tenho neto, mas então adoto os de vocês. E nós precisamos agir dessa forma. Lembrar que nós somos uma família, temos que ter paciência e buscar aí esse apoio mútuo e suporte mútuo, tá bom? Está lá no seu WhatsApp, tanto esse gráfico aqui, quanto o boletim da igreja, e a tarefa para a semana está passada. Vamos ficar em pé e vamos orar? Encerrando assim essa aula. Sim. Exatamente. E de fato, irmão, se você não encontra espaço para seu filho aqui na igreja, você vai para outra. Cansado de ver isso acontecer, porque os pais querem que os filhos se sintam bem na igreja. A igreja precisa ser a casa dos nossos filhos também. Eles precisam se sentir em casa aqui, né? Não se sentir um estranho nesse lugar. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. E diante dessa realidade que constatamos do ataque do inimigo e da nossa cultura contra a família, nós pedimos que o Senhor nos perdoe, Senhor, pelas nossas falhas na nossa família e nos ajude a reverter esse quadro, a buscar a Tua presença como família, a orar com os nossos filhos, a estudar a palavra em família e a buscar a Tua presença como família. Abençoa-nos para que possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui nesta manhã. Abençoa também, ó Pai, para que a igreja possa se sentir como uma grande família, que nós possamos ter tolerância uns com os outros, paciência uns com os outros, a fim de que possamos criar os nossos filhos como crianças, adolescentes, jovens e até adultos, sempre firmes na Tua casa, na Tua igreja. Oramos assim, pedindo que o Senhor nos conceda um dia abençoado na Tua presença e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.